terceiro conjunto do dia. Já tivemos Diego Schaff com Apolo, Fernando Gomes com Brutus. Agora temos Ângela com a cadela Ninja. Vamos ver como é que ela vai. Tá correndo bem. Com abertura, espaço. Vamos aproximar um pouco. Saiu um pouco fora da pista. E agora? Se aproximou fora da pista. Mas não tem um manejo. Então a gente precisa. Vamos ver agora. O objetivo é passar nessas cancelas do meio. Vamos observar como que ela vai. Então ela vai trabalhando o rebanho para que esse rebanho responda aos movimentos dela e permita haver um passo e uma direção para esse conjunto de cancelas do meio. Então, não foi perfeito, mas foi uma condição até o momento muito boa. As ovelhas dançaram um pouco na linha, saíram um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. A cadela ainda está estabelecendo o contato que a gente diz, ou seja, o rebanho andando e ela se mantendo numa distância onde o rebanho consiga responder ao que ela faz sem ficar zigue-zagueando, mas agora está fazendo isso bem em cima da linha, então isso não gera um desconto propriamente dito. Bom, agora o rebanho começa a se acostumar com a movimentação, deu uma dançada para fora. A Ângela está acalmando a situação, jogou ela bem para a direita. Agora precisa contornar para seguir a primeira cancela de drive. Você começa a observar aqui. O banho começa gradativamente. Mas escapou. Agora ela está tentando bastante para tentar encontrar algum ponto de ancoragem, que a gente fala, um ponto de contato, onde o rebanho aceite a distância do cachorro e o movimento do cachorro para criar um passo e uma direção. Não é tão simples, porque se as ovelhas disparam, você precisa abrir um flanco para não deixá-las fugirem. E se o cachorro abre demais, perde o contato, ele não consegue estabelecer essa marcha lá para o objetivo. E aí fica isso, flanco para, flanco para. Para encaixá-la na cancela não é tão simples. Naturalmente há saídas de linha. Enfim, são os desafios que uma prova coloca para qualquer conjunto. Por isso que o Border Collie é a raça que consegue fazer isso que faz. Que ele se permite ser comandado no seu instinto a ponto de encontrar essa distância, esse contato, essa forma de se comunicar com o rebanho, mesmo o rebanho nunca tendo visto ele em lugares diferentes, como é aqui, um local de prova inédito, um local sem querência. Esse rebanho nunca viu esses cachorros. Então é incrível como o Border Collie consegue, em poucos segundos, né, se apresentar e conseguir fazer um trabalho de condução calma do rebanho. Ainda que não seja perfeito, que não esteja só marchando na direção, mas está sendo um bom trabalho. Agora parece que as ovelhas se acalmaram.
margem de erros aqui, né? Você não tem muita margem para recuperar o que você perder. Então tem que fazer com cuidado, não deixar essas ovelhas correrem em hipótese alguma e levar elas ao passo até o próximo objetivo. Aqui agora a gente vai chegar na segunda cancela do drive, que a gente chama de cancela do cross drive, ou seja, um sentido em T, onde o cachorro precisa manter ela na linha, passar no meio da cancela. E aí, por um detalhe, ela não conseguiu a cancela, uma pena mesmo. Pode parecer fácil, mas não é. As ovelhas aceleraram o passo no momento em que estavam se aproximando da cancela. É muito difícil o cachorro conseguir trabalhar essa situação, porque agora saíram um pouquinho na estrada. O juiz disse que vai tomar sempre em consideração a situação, não vai haver uma desclassificação direta apenas porque saiu um pouco da grama. Então ela pode seguir a sua prova tranquila, trazer agora o rebanho até o centro do círculo e passar para a fase de aparte, que é separar duas sem colar do resto do lote. Vamos ver como isso vai acontecer. O rebanho está vindo chacoalhando um pouco, né? Não está vindo ao passo ou com um controle, mas é uma dificuldade que todos vão enfrentar quando a gente coloca um rebanho fresco, inédito, para trabalhar com o cachorro. Agora estamos quase chegando ao círculo. Que é o trabalho de muita precisão, de conexão entre cachorro, condutor. As ovelhas nunca estão combinadas com a gente para poder fazer o serviço, então você precisa ter essa perspectiva de tentar fazer com a calma que você precisa para realizar a tarefa. Às vezes o tempo está apertado, ou você já está chateado com outras coisas que você na prova e você não está calmo. Fala comigo. Isso só atrapalha, porque essa energia, essa agitação, ela simplesmente deixa o rebanho mais agitado e mais difícil de você fazer o serviço, né? Então, a Ângela está acalmando a situação, o rebanho estava um pouco agitado, a chegada aí no círculo. Então ela está mexendo um pouquinho o cachorro, ela está mexendo um pouquinho, para ter um ângulo, né? Uma oportunidade de chamar o cachorro para separar. Conseguiu separar, o rebanho correu para o fundo e aí vai gerar toda uma situação para recuperar, reagrupar o lote e seguir para a encerra. A gente não gosta de apartar nessa situação, porque é uma parte de cabeça e o rebanho pensa em ir para onde a cabeça está apontada. Então muita gente prefere apartar pela culatra, que a gente fala, pelo backside, pela bunda, mas ela arriscou, foi uma boa parte, mas o lote de trás simplesmente ganhou Goiás. Agora ela acalma um pouco o lote e sai correndo. Vamos acompanhar ela chegando na encerra. Sai correndo para chegar na encerra. Ó, vamos acompanhar aqui o rebanho vindo. Ela abre, tenta segurar o lado dela, deixando o lado aqui. A jogada é deixar a direita para o cachorro e a esquerda do condutor. Então esse é o encaixe perfeito. Mas o perfeito não é bem assim, né, gente? Esse é o plano. Às vezes as ovelhas querenciam muito para a esquerda e o cachorro vai ter que ir lá te ajudar. Mas normalmente nós precisamos que um lado seja do condutor.
deixa a culatra, que o condutor não pode ir, e deixa o lado contrário do condutor para o cachorro, ou seja, 2 lados para o cão, 1 lado para o condutor. Senão fica bem difícil quando o cachorro tem que fazer todos os lados. A cadela está trabalhando com calma, o rebanho está querendo contornar, então tem que ter paciência para fazer essa enserra. Agora está indo na direção certa, cuidar para não olhar para trás, não voltar. Exatamente isso que estava querendo acontecer. E agora girou. Essa girada sempre gera desconto. O total de uma enserra são 10 pontos, né? Então, uma girada dessa pode levar até uns 4 pontos para mais de desconto. Tudo depende agora como vai reposicionar para a linha. Então, é sim uma situação desafia, né? Desafia você tentar o máximo possível segurar para o lote não contornar a enserra. Mas aquela ovelha mais peludinha ali, sem colar, querenciou bem, puxou o lote para fora. Não foi fácil, a Ângela tem que cuidar porque o lado dela da esquerda está desguarnecido, aquela ovelha está olhando ali, está preocupada com o cachorro. Então, um excelente trabalho da Ângela. Olha como está difícil. Olha de novo esta ovelha mais peluda aqui, não aceitando entrar dentro da enserra. E aí o próprio condutor precisa respirar fundo e ver o que ele poderia naquela situação tentar melhorar um pouquinho, porque já começa a se tornar uma situação difícil. E aí as ovelhas vão ganhando ranço de não querer entrar, começam a achar que podem fugir porque já conseguiram 2 vezes, e o processo de enserra começa a se tornar bem difícil. Mas por isso que temos Border Collie, para fazer coisas que muitos não conseguiriam fazer. Uma enserra já vai ficar bem difícil. Uma ideia é quase encostar o portão e girar essa outra ovelha para entrar. Deixar o portão aberto aqui é um risco enorme, porque daí elas podem sair, como aconteceu, e aí você perdeu 4 de 5. Você poderia quase fechar a enserra e aí pedir para o cachorro girar para tentar conseguir uma de 4 fora. Agora voltaram todas. Conseguem compreender como isso fica difícil? Mas eu aprendi na prática acontecendo exatamente comigo. Então, se acontecer uma vez isso, eu vou tentar fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Que é quase fechar a porta para as 4 de dentro não saírem e trazer a de fora. Agora ela conseguiu, muito bom, lutou bastante, teve bastante desconto com certeza. Praticamente eu acho que recebeu 1 ponto para conseguir, mas pode agora disputar os outros 10 pontos. Então a gente nunca pode desistir. A cachorra está controlando, ela tem que cuidar para não fazer o rebanho voltar, porque existe uma linha entre a enserra e o centro do círculo. E acabou o tempo, infelizmente. Parabéns, Ângela!